Boa tarde, turma, tudo bom? Professor Henrique aqui com vocês, aula de Geografia. Hoje a gente preparou aí para vocês uma revisão especial com referência aí aos 4 frentes que são as prioridades para o nosso simulado, tá ok? Então aí, vocês já são alunos aí da casa, já estão bem sabendo como que funciona, né? Então o nosso simulado ele vai trabalhar dando prioridade para essas 4 novas frentes, né? Mas o trabalho é acumulativo, então, ou seja, tudo que a gente viu até a aula de hoje vai ser cobrado, tá certo? Então, eu vou fazer alguns comentários aí sobre inicialmente a frente A5, tá certo? E aí já faz alguma coisinha nesse sentido, já trabalha com vocês a ideia do B2 e depois a gente vai trabalhar também a ideia do C3, tá ok? Coisa bem simples, bem tranquila, uma horinha de 45 minutos, então só para te reforçar principalmente o assunto da A5, que foi um assunto que a gente já viu já faz tempo, tá certo? Então vamos lá, tudo tranquilo, gente? É isso aí. Então, vamos lá no nosso material volume 1, tá certo? E lá no volume 1 a gente vai ver a frente A5, mais especificamente na página 44, tá certo? Então lá na página 44, o nosso material aí especificamente vai estar trabalhando com a ideia dos fatores do clima, tá certo? Então a primeira coisa aí que o material apresenta pra gente é a conceituação do que seria clima, tá certo? Então, ou seja, a palavra clima, ela está vinculada a um fator que envolve características aí de um período longo, de aproximadamente 30 anos, de um determinado local, tá certo? Então, ou seja, quando alguém pergunta pra gente como que é o clima na sua cidade, aí você vai ter uma característica climática aí que foi estudada de um período de aproximadamente 30 anos para dar essa definição, tá certo? E aí, vocês sabem qual que é o clima da cidade que vocês vivem? No caso aqui a nossa cidade, Altamira, qual é esse clima? Se alguém só fazer essa pergunta aí, qual seria a resposta, né? Então é a primeira coisa que vocês têm que saber. Então é o seguinte, a característica do nosso clima aqui em Altamira, ele vai ser um clima equatorial, quente e úmido. Então são essas as características. Com o passar dos anos, alguns fatores estão sendo alterados e isso aí vai dar como consequência uma modificação do clima, tá certo? Mas inicialmente aí o que a gente vai chamar na nossa região é de um clima equatorial, quente e úmido, ok? Então vamos lá. Olha só, na página 44 do livro de vocês vai estar falando pra gente aí quais são os fatores do clima, tá certo? O primeiro fator que vai ser trabalhado aí com vocês se chama, deixa eu ver aqui na ordem, só para não me perder, tá? Latitude, tá ok? Eu olhei ali, eu fiz a cola, mas é porque eu não sabia, tá, gente? É só para me ver aí organizado igual tá o material de vocês, ok? Deixa eu apagar essa página aqui 44, que todo mundo já abriu aí na página 44, né? Vocês são os alunos aí esforçados, né? Estão todos aí seguindo a nossa aula de uma forma dinâmica, né? E então a gente já sabe como que trabalha dessa forma, então vamos lá para a primeira característica. Então, entre os fatores que envolvem a palavra aí que dá a definição de clima, a gente vai ter a relação do que? Da latitude, tá certo? Então o que é latitude? Latitude vão ser linhas imaginárias, né? Que estão relacionadas aí à localização da gente no sentido leste e oeste, certo? Não, lógico que não, né? Entre o norte e o sul, tá certo? Então vamos lembrar o seguinte, lá no A5, ele vai mostrar para vocês logo no... Não, desculpa, esse é o A5, né? Isso, é no A6, tá? Então no A6 ele vai mostrar lá os fatores também, as zonas climáticas e todo aquele processo. E ele vai mostrar para vocês aí um hemisfério e dentro disso a gente vai ter a relação aí do que? Da linha do Equador. A gente vai ter aqui uma outra linha, que vai ser um trópico, que vai estar passando os 23 graus ao norte. Um outro trópico aos 23 graus ao sul, tá certo? E a gente vai ter mais aqui os 66 graus e mais os 66 graus aqui em cima, tá certo? Então o que são esses 66 graus? Vou colocar até aqui para ficar mais fácil, tá? 66 norte, aqui os 23 norte, aqui é zero mesmo, aqui a gente vai ter o sul e o sul, tá certo? Então o que é isso que eu coloquei no quadro para vocês? São as nossas zonas climáticas, certo? Então, ou seja, um dos fatores que envolve o clima está relacionado ao que? A questão latitude. Então aqui está o exemplo de latitude para vocês, tá certo? O que está entre o 23 e o 23 é o que a gente vai chamar de tropical, tá certo?
Não esqueçam isso mais. Então, tropical. Esse tropical, ele pode ser chamado também de intertropical, tá certo? Então, ou seja, intertropical, tropical vai estar referente ao quê? O que está entre os trópicos, certo? Então, ou seja, os 23 graus aqui, 27 horas relacionadas ao norte, 23, 27 ao sul, a gente vai ter a característica aí de trópicos. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Então esses dois trópicos aí eles vão ser relacionados ao quê? Ao que vai ser aqui essas zonas climáticas, tá certo? Então o que está entre os trópicos, tropical. O que está entre um trópico e esse de 66 aqui vai ser a relação do quê? Do que a gente vai chamar de temperado. E o temperado se repete aqui também. Ok? Esse temperado, então ele vai ter uma característica aqui entre os 66 graus de latitude e entre os 23 graus de latitude. Então esses lugares aqui eles vão ter definições melhores do que das estações do ano, tá certo? Então, ou seja, são locais onde a gente vai conseguir ver as 4 estações do ano de uma forma aí mais explícita, vamos dizer assim, tá ok? Vocês que vivem aqui na Amazônia, vocês vão saber o seguinte, que o que vai definir a gente aí em relação ao verão ou inverno vai ser aí o volume de chuvas, né? Então, ou seja, vai ser quente o ano todo. Quando eu comecei a aula, eu falei para vocês que o nosso clima ele é equatorial, quente e úmido, né? Então, ou seja, ele é quente o ano todo. Ele é úmido porque a gente está próximo da maior bacia hidrográfica do mundo, então, ou seja, essa umidade vai ser representada aí também na relação do clima. E esses fatores vão determinar o quê? Que a gente vai ter 2 estações durante o ano. Uma estação com uma presença maior de chuva e uma estação com uma presença menor de chuva. Aqui na Amazônia a gente vai inverter esse nome, né? Lembrem disso, não esqueçam. Então, ou seja, quando a gente fala aqui que estamos no inverno amazônico, é o período que a gente vai estar vivendo, na verdade, o verão no hemisfério sul. Então, ou seja, quando eu tenho aqui no hemisfério norte uma estação climática, no hemisfério sul eu vou ter outra estação climática. Então vamos lembrar só o seguinte, dezembro, lá no dia 21 de dezembro, por exemplo, né? O hemisfério norte ele vai estar entrando aí no que a gente vai chamar de inverno. E o hemisfério sul, ele vai estar entrando no verão. Então é essa característica, certo? E o que acontece então? Especificamente, a partir de dezembro na Amazônia, vai ser o período que vai ter um volume de chuva maior. E a gente vai chamar o que isso? De inverno amazônico, tá certo? Então não se confundam nisso. Então vamos passar para o nosso período agora, né? Essa aula está sendo gravada aqui no dia, está sendo gravada no mês de julho, né? E mês de julho nós estamos vivendo o que no hemisfério sul? No hemisfério sul nós estamos vivendo o inverno. Só que na Amazônia a gente vai estar chamando de verão amazônico, tá certo? Então só isso é para te relembrar e não bugar, ok? Então o que acontece? Eu tenho aqui o tropical, que pode ser chamado também de intertropical, e eu tenho os temperados, né? Que aí eles estão aí, áreas que estão abaixo dos trópicos, tá ok? Isso também pode aparecer para vocês com o nome de subtropical, tá ok? Abaixo dos 66 graus de latitude, tanto a sul ou tanto a norte, é o que a gente vai ter aí nas zonas polares, tá certo? Então são as áreas aí que vão ser áreas caracterizadas aí por maiores contestações aí de frio, né? Então, ou seja, menores temperaturas, né? Então, ou seja, a gente vai ter a maior parte do tempo, né? O maior período em destaque seria a relação aí de área de gelo, tá certo? Então, menores temperaturas, então são áreas que vão sofrer com mais frio, tá certo? Então, lembre disso. Então, olha só, fatores do clima. O clima que a gente destacou inicialmente aqui, ele tem um fator chamado latitude. Então, o que é isso aí? Altamira tem 3 graus ao sul, então a gente está bem perto da linha do Equador. Então, ou seja, o nosso clima ele vai ser mais quente. Quem está lá próximo dos 66, por exemplo, vai ser um lugar que vai ser bem mais frio, tá certo? A gente vai falando ali de algumas áreas ali, por exemplo, da Argentina, pode colocar aí o extremo sul da Argentina, né? São áreas que vão estar boa parte do ano congelada. Isso por quê? Porque eles estão nessa área aqui do temperado, chegando próximo do polar, tá certo? A mesma coisa se repete no hemisfério norte.
Então você vai ter áreas ali do Alasca, por exemplo, né, que pertencem aos Estados Unidos e que vai ter boa parte do ano aí o gelo, tá certo? Então o primeiro fator aí para nossa revisão importante se chama latitude, tá certo? Vamos falar de outro fator importante aí também? O outro fator importante, ele vai se chamar altitude. Altitude. E o que é altitude? Altitude está relacionada ao quê? A questão aí de altimetria em relação ao nível do mar, tá ok? Então, ou seja, quanto mais alto for o local, isso a gente estiver falando em relação aí de altimetria, esse local ele vai ser mais frio. A tendência é que a cada 1000 metros de elevação, a gente tem uma diferença de 7 graus centígrados, tá certo? Então, ou seja, eu estou num ponto do nível do mar e aí eu vou estar falando de um ponto que está 2000 metros acima do nível do mar. Então, esse ponto ele vai ter, no geral, os 14 graus aí a menos do que a área que está no nível do mar, tá certo? Então, quanto maior a elevação, mais frio vai ser a característica desse local, tá ok? Então isso aí vai ser muito importante. Se a gente estiver falando de áreas aí como, por exemplo, ali a Colômbia, o Peru, nossos países vizinhos aí que tem áreas altimétricas bem maiores, nesses lugares até em partes do país você vai ter diferença de temperaturas por causa desse elemento aí que vai ser a altimetria, tá certo? Então o segundo ponto lá na página 44, ele fala de altimetria, tá certo? Vamos falar um outro ponto que a gente estudou também, lembrando que hoje é aula de revisão, tá certo, gente? Uma revisãozinha aí básica para o nosso simulado. Então, olha só, um outro ponto que eu trabalhei com vocês aí também se chama continentalidade. E maritimidade. São dois termos aí que a gente trabalhou também, tá certo, gente? O que eu quero que vocês lembrem desses dois pontos aqui? O que é continentalidade e o que é maritimidade, tá certo, gente? Lembrem desses dois pontinhos aí para a gente não ter problemas. Isso vai ser uma relação em a proximidade que o local está em relação aí ao mar ou a distância que ele está do mar. Então, ou seja, você vai ter influência aí num elemento que vai ser chamado maritimidade ou do elemento que vai ser chamado de continentalidade, tá certo? Então não esqueçam disso, é um ponto extremo também muito importante para o nosso simulado. Então, ou seja, vamos relembrar esses dois pontos, né? O que você vai ter aí na verdade? Quando você tem aí o Sol, esse Sol ele vai ter um aquecimento diferente no continente e um aquecimento diferente no oceano, tá certo? Então, como que é isso na prática para simplificar aí para a gente? A gente precisa entender o seguinte, quanto mais perto do continente, ou melhor, vamos começar pelo mar que fica bem mais fácil, vocês vão entender a continentalidade bem mais fácil depois que entender a maritimidade. Vão entender a maritimidade para ficar bem mais tranquilo e meio mais didático, tá certo, gente? Seguinte, lugares que estão próximos ao mar, eles são lugares que eles vão ter uma amplitude térmica menor, tá certo? O que é amplitude térmica aí? Vamos tentar relembrar, gente? Amplitude térmica vai ser a diferença entre a máxima e a mínima durante o dia. Hoje de manhã eu estava assistindo o jornal e falou aí que a máxima em Altamira, né, isso aí era 7h30 da manhã, então, ou seja, era uma previsão. Então ele falou que a máxima em Altamira seria de 23 graus. A máxima seria de 33 graus e a mínima seria de 23 graus. Então foi isso que deu como previsão. Resumindo, o que isso quer dizer para a gente então? Que a nossa amplitude ela vai ser de 10 graus, certo? Então, ou seja, você tem aí uma máxima de 33 e uma mínima de 23. Se você aplicar isso em um deserto, onde está distante do oceano, né, área desértica, essa variação, essa amplitude térmica, ela vai ser muito maior, tá certo? Então você vai ter aí, vamos citar por exemplo, uma máxima de 50 graus e uma mínima de 10 graus. Então tem uma amplitude aí de 40 graus envolvida, né? Então esse é o diferencial. Então aí acho que vocês entendendo aí a parte da maritimidade e da continentalidade, a coisa fica bem mais fácil, né? Então, ou seja,
Continentalidade são lugares que estão distantes do mar e eles vão ter maiores amplitudes térmicas, né? Enquanto a maritimidade são lugares que vão estar próximos, então eles vão ter uma menor amplitude térmica. Isso por causa que o aquecimento do continente e do mar, ele se dá de forma diferente, tá certo? Não é que ele se dá de forma diferente, ele se dá em período diferente, né? Então, ou seja, o que aquece mais rápido? Seria a água ou seria o continente? E o que resfria mais rápido? Seria a água ou seria o continente? Isso é um testezinho bem fácil, né? Então você vai perceber o seguinte, quando o sol começa a aquecer ali uma área da praia, o que vai aquecer primeiro vai ser a parte da areia e depois que a água vai começar a aquecer. Então, ou seja, aí a gente tem a noção que o continente ele vai aquecer mais rápido e consequentemente o continente ele vai esfriar mais rápido. Então isso aí seria a influência da continentalidade. E a maritimidade seria o processo inverso. Então, ou seja, a água ela demora mais para aquecer e consequente a isso ela vai demorar mais para esfriar. Então, ou seja, áreas próximas de praias, né, áreas próximas ao litoral, elas são áreas que vão ter uma amplitude térmica menor, porque quando o sol se repõe, né, quando o sol se retira, está escuro, o mar está emitindo calor ainda, aquele calor daquela água ali que esquentou durante o dia todo. E as áreas continentais não tem esse processo, tá certo? Então isso é bem tranquilo. Então os fatores do clima, isso aí está na página 44, 45, uma revisãozinha do que a gente viu lá, referente aí ao módulo A5, tá certo? Então é isso aí. Vamos falar de um outro fator bacana também, gente? Bem tranquilo. Vamos falar dos tipos de chuva, tá certo, gente? Um outro assunto que ele é bem cobrado aí nos vestibulares, não só no Enem, mas nos vestibulares gerais, né? De quem vai fazer outras provas além do Enem, a gente precisa ficar ligado nessa característica aí que são os tipos de chuva, tá certo? Então são 3 tipos de chuva aí principais que vocês não podem esquecer mais, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam, mas que a gente vale ressaltar nessa revisão aí, né? Para chegar nessa prova aí bombando, né? Não tem problema aí nenhum e vocês sabem que o nosso processo de simulado ele é muito sério e que posteriormente a isso a gente vai ter também uma característica muito importante para o preparo para nossas provas oficiais, tá certo? Então é isso aí. Pela organização do material de vocês, lá na página 45, ele está falando aí para vocês dos tipos de chuva. E o primeiro tipo de chuva que ele destaca, ele vai ser chamado de chuva convectiva, tá certo? Então esse aqui é o primeiro tipo de chuva que o nosso material destaca, tá certo? Então tipo aqui chamado chuva convectiva, tá certo? Então o que seria esse tipo aí de chuva convectiva? Ele pode ser chamado também ou chuva de verão, tá certo? Então a chuva convectiva ela tem essa característica. O que é essa chuva convectiva, né? É aquela chuva onde você vai ter ali o aquecimento, né, da parte aí dos corpos de água, né? Então seja os lagos, o próprio mar, você vai ter aí a característica de oceano, rios, isso aí vai estar sendo aquecido. E com esse aquecimento, qual que vai ser a característica que a gente vai ter? A gente vai ter aí então um processo de evaporação. Então, ou seja, aquela evaporação, ela vai para a atmosfera, lógico, porque, ou seja, você sai do estado líquido e passa para o estado gasoso, né? Ele vai para a atmosfera e aí, com o passar do tempo, ele vai condensar. Então, quando ele condensa, ele forma as nuvens, o que vai acontecer? Vai cair essa chuva. Então, essa chuva é a chuva aí mais comum aqui na nossa região, né? Uma chuva aí que a gente vai chamar de chuva convectiva ou chuva de verão, tá certo? Então, bem tranquilo, você vai pensar no seguinte: aquecimento dos corpos hídricos, formação disso em vapor, esse vapor vai para a atmosfera e ele cai, ele condensa. Então, quando ele cai em forma de chuva. Quando a chuva cai, qual é a finalidade? O que vai acontecer com ela? São 2 opções. Ou ela vai infiltrar no solo,
ou ela vai escoar, tá certo? Então, ou seja, quando a chuva cai, ela vai ter esses dois meios. Se ela infiltrar, ela vai misturando com as águas subterrâneas, né, chegar no lençol freático, todo esse processo. Se ela tiver em uma área que está impermeabilizada, né, ou seja, uma área com muitas construções, asfaltos e todo esse processo, ela vai fazer o quê? Ela vai para as galerias de esgoto, né? Se a cidade não tem uma infraestrutura de esgoto ainda, ela vai passar aí pelas valas, né? Vai passar aí pelos canais até chegar onde? No rio, tá certo? Então essa é a característica principal que envolve esse tipo de chuva, chamado chuva convectiva, tá certo? Um outro tipo de chuva, ele é bem comum também, e a gente vai chamar ela de chuva frontal. Quando ele coloca aí pra gente chuva frontal, acho que não tem nem dúvida, né, gente? Então aí já fica logo de cara. O que é chuva frontal? Quando eu tenho então o encontro de duas massas de ar. E o que é a chuva, na verdade? Né? A chuva é um dos três tipos de chuva que a gente vai entender agora, ou melhor, que a gente vai revisar agora, porque vocês já entenderam, já aprenderam, né? Nesses três tipos de chuva aí, vocês vão entender o seguinte, que é a mesma característica. A característica de uma massa quente com uma massa fria. Quando uma massa quente se encontra com uma massa fria, eu tenho a condensação, ou seja, essa massa quente aí ela vai esfriar e vai formar aí as gotículas de chuva que vão cair. Então, ou seja, na primeira chuva, que é uma chuva que vai ser chamada de convectiva, ou aquela chuva de verão, né, que foi a primeira que a gente viu aqui agora, o que acontece? Você tem aí o aquecimento dos corpos hídricos, esse aquecimento vai levar isso para a atmosfera, quanto mais alto esse vapor vai subindo, mais ele vai ter contato com o quê? Com uma massa fria. E aí, ou seja, ele vai condensar e vai cair em forma de chuva. Na chuva frontal, o nome já diz o que acontece, né? Você tem uma massa quente e uma massa fria. E essas nuvens, elas se encontram, tá certo? Então eu tenho daqui a quente, daqui eu tenho a fria, e aí elas se encontram. Quando elas se encontram, cai a chuva. Então essa é a chamada chuva frontal, tá certo? E vamos ver mais uma chuva aqui. Chuva orográfica. Essa aqui tem um outro apelido também, tá certo? Ela pode ser chamada por vocês de chuva ou chuva de relevo. Certo? Então essa aqui também é uma chuva bem facinho para a gente entender. No material de vocês, na página 45 do volume 1, está mostrando os desenhos, então fica bem mais fácil vocês identificarem eles, tá certo? Hoje eu vim aqui para uma aula de revisão, não vim aqui com os slides, né? Faz um tempo que eu não uso o quadro direto, né? Quem de aluno mais antigo aí do curso sabe que a gente tenta variar entre vídeos, entre slides e entre também um quadro branco, né? E hoje eu estou aí com o recurso do quadro branco para a gente fazer uma aula mais rápida, né? Só agora em 5 minutos apenas, então a gente tentar aí conseguir colocar tudo isso aí no quadro. Se a gente for colocar por slides, o negócio ia se estender e a gente não ia conseguir completar o pensamento em 45 minutos, tá certo? Então hoje a estratégia foi essa. Se vocês olharem na página 45 do livro de vocês, vai estar mostrando lá o que é a chuva orográfica, tá certo? Então a chuva de relevo. Então o que está acontecendo aí? Eu tenho, na verdade, a massa ali de ar quente, né, que ela começa a subir o relevo. E aí o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, que quanto mais alto, mais frio, tá certo? Então isso aqui acontece no Brasil numa área chamada Planalto da Borborema. O que acontece lá no Planalto da Borborema? Eu tenho a formação da chuva que vem do litoral e ela vem com os ventos soprando em direção ao continente. Quando você passa de uma 200, 300 metros ali, 200, 300 quilômetros do litoral, você tem uma característica aí de um planalto já. E aí, ou seja, essa área mais alta faz com que a temperatura modifique. E aí, ou seja, você começa a ter a formação dessa característica de chuva que se chama chamada chuva de relevo, tá certo? Então a chuva de relevo que ela tem um nome técnico chamado chuva orográfica, ok, gente? Então fiquem bem ligados nisso aí lá na página 45, tá mostrando o desenho e deixa as coisas bem mais tranquilas para o nosso entendimento, tá certo? Então é especificamente aí do que a gente tem aí de mais importante lá no capítulo chamado Elementos do Clima, né? Eu destaco para vocês esses dois aí que são de extrema importância.
Outro fator que vai ser importante também é vocês entenderem aí o que é composto, né, na relação aí da atmosfera. Então a atmosfera ela vai ser a camada de gases. E essa camada de gases ela vai ser extremamente importante para a circulação dos ventos, para a questão da chuva, para a questão aí dos próprios climas, né? Então, ou seja, os climas eles estão relacionados aí dentro disso aí que vai ser o ar, a atmosfera. Então aí tem uma tabelinha lá que mostra para vocês também cada uma das camadas, né? Então ele mostra para a gente aí o que é a troposfera, depois ele passa para a estratosfera, ele vai dar característica aí para vocês também da mesosfera, da termosfera, da exosfera. Então são todos fatores aí que vão ser importantes, tá certo? Então a camada mais importante dessas aí que foram citadas agora, que estão lá na página 43 para 44, a gente destaca inicialmente a troposfera, que é a que a gente convive, tá certo? Então ela tem aí aproximadamente 10 quilômetros, né? Então essa camada aí que envolve a gente, que tem contato geral. A partir dela você vai ter uma camada que próximo dos 50 km vai ser chamada, até os 50 km ela vai ser aí a estratosfera. Aí depois você vai ter a mesosfera, que vai estar próximo ali dos 75 km, né? E aí depois você vai chegar nos 550 km com a termosfera, e aí com 10 mil km você vai ter a característica da exosfera, tá certo? Então, ou seja, são esses pontos aí principais, tá ok? Então aí uma revisãozinha bem tranquila. Olha uma outra coisa que fala aqui legal, na página 46 e 47, eu não ia nem citar isso, não tinha preparado hoje, mas aí eu achei importante agora, dando uma revidadinha aqui no livro, que vai ser relacionada ao quê? A circulação dos ventos, tá certo, gente? Então o que acontece? Aqui nessa área central, deixa eu tentar apagar isso aqui sem deformar o nosso planisfério. Acho que ficou, né? Ixi, a linha do Equador não ficou tão legal, mas tudo bem. Olha só, nessa proximidade da linha do Equador, a gente tem uma circulação de vento que ela se dá nesse sentido aqui, ó. Não sei se está bem legal aí no foco, mas aqui ele está mostrando esse sentido desse vento, tá certo? Esse vento ele tem um vento, ele tem um nome específico, ele é chamado de ventos alísios, tá certo? Então, naturalmente, você tem essa circulação dessa questão aí do vento, ok? E o que acontece? Especificamente lá na Índia, a gente tem uma característica que vai ser chamada aí do período dos monções, né? Que é esse período que está acontecendo agora, meio do ano. Então, no meio do ano, para eles, né? Eles vão estar vivendo aí o verão. A gente aqui, abaixo da linha do Equador, né, no meio do ano, a gente está vivendo o inverno, certo? Aqui na Amazônia, a gente está vivendo o verão amazônico, que é aquilo que eu já comecei falando da aula, que confunde muita gente, tá certo? Mas lembre disso aí. Então, olha só, o que acontece? Os monções é o momento que você vai ter uma mudança nesses ventos, né? Então, quando chega aí o meio do ano, esses ventos, em vez de eles circularem nesse sentido, eles vão estar em sentido ao continente, tá certo? E lá você tem uma área ali de altimetria maior. E aí o que acontece? Nesse período aí dos monções, que é o período que vai de julho, se estende até um pouquinho a mais, e é um momento onde você vai ter chuvas torrenciais, tá certo? Então muitas chuvas ali vão estar trabalhando aí dentro dessa parte ali da Índia, certo? Então aí eu quero que vocês fiquem bem atentos nisso aí pra gente não ter dúvidas, tá certo? Só olhando aqui como está o andamento da nossa aula, eu acho que, pelas minhas contas, a gente tem mais uns 10 minutinhos para não estourar o tempo do professor, tá? Confirma aí para mim, tá com quanto tempo de aula? Meia? Tá. Então a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos, eu acabamos de dar uma confirmada aqui no sentido, para deixar essa aula aí bacana para vocês, né? Não tomando o tempo do professor também, que já vai entrar já, tá certo? Gente, olha só. Os monções, ele está na página 47 do livro de vocês, tá certo? Então vocês vão entender aí o período de verão, quando esses ventos eles vão estar vindo do oceano sentido litoral. E aí nesse período você vai ter aí um regime de chuva muito maior. Então vai ser chamado aí o período dos monções, tá certo? Chuvas torrenciais. Isso aí são os pontos principais que a gente tem para trabalhar do nosso primeiro elemento que pode ser cobrado com maior intensidade dentro do nosso simulado, tá certo? Fala aí, galerinha, voltando aí para nosso esquema aqui de revisão, né? Eu desenhei aqui um climograma para vocês, né?
É lógico que o material de vocês está bem melhor, isso aqui está relacionado ao nosso assunto lá do A6, tá certo? Então abrem lá no A6 que vocês vão ver alguns climogramas. E esses climogramas aqui, eles estão bem parecidos não, né? Eles estão próximos do que eu quis desenhar aqui para vocês. Reparem só, nesse climograma que eu usei de exemplo, você vai estar mostrando aqui pra gente aqui embaixo a relação aqui de letras, né? Iniciais. Essas iniciais são os meses, tá certo? Então janeiro, fevereiro, maio, abril, março, desculpa, antes março, né? Março, abril, maio, e aí vai embora. Me confundi, fiquei emocionado. Olha só, então isso aqui está relacionado a essa barra, tá certo? Então, por exemplo, essa barra aqui, ó, representa o tanto de chuva em janeiro. Essa outra barra, o tanto de chuva em fevereiro, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O que acontece? A análise do climograma ela vai ser muito importante e eu queria que vocês prestassem muita atenção nela por causa que é um gráfico e esse gráfico aí a gente não pode perder uma questão de besteira, né? Então uma questão que envolve a relação do climograma, ela fica nesse sentido aí, tá certo? Então se liguem, fica nessa questão para ver como que se faz essa análise de uma forma aí bem mais tranquila, tá ok? Lembra que a temperatura ela vai estar trabalhando em graus Celsius e a pluviosidade ela vai estar mostrando em milímetros, tá certo? Então o que acontece? Aqui na questão da pluviosidade, vou até mudar isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Pluviosidade. E temperatura. Então tem essa diferença, tá certo, gente? E o que acontece? Aqui em graus Celsius eu vou ter uma característica do que? Dessa linha. Então, ou seja, em julho, junho, foram meses aqui que tiveram menores temperaturas. Então com isso eu consigo ter uma noção de onde esse climograma ele tá certo? Então isso é muito cobrado. Vestibulares, o próprio Enem já caiu muito climograma e é uma coisa que vocês não podem perder. E é mais cobrado ainda em concurso público, tá certo? Então o que acontece? A análise dele aqui mostra pra gente o seguinte, que essa cidade aqui, ela está relacionada aí ao hemisfério sul. Então uma cidade do hemisfério sul. E professor, como é que eu sei disso? Simples. Você vai ver aqui que no meio do ano está mais frio, porque a linha aqui que envolve a característica de temperatura, ela está mais baixa. Então, ou seja, a média de temperatura no mês de junho e julho, ela foi menor. E isso explica pra gente que esses lugares estavam no inverno, tá certo? E o inverno acontece no hemisfério sul no meio do ano, tá certo? Então essa característica ela já mostra pra gente que essa cidade está no hemisfério sul. E aí, dependendo de uma característica que a gente vai encontrando aqui no volume de chuva, ou na própria relação aí dessa direção dessa linha, a gente vai saber de que lugar que a gente está falando, tá certo? Então, por exemplo, esse climograma aqui, ele não seria um climograma de uma área muito próxima da linha do Equador. Por que não seria um climograma de uma área próxima da linha do Equador? Porque no meio do ano a chuva reduz muito. Então isso aqui seria um climograma de uma cidade que estaria mais próxima aí de uma característica aí de um clima cerrado, tá certo? E aí você tem outros fatores que vão envolver esse climograma também, como a questão lá da altimetria, a questão da maritimidade, continentalidade, tudo isso, tá certo? Então imagine só, eu tenho, por exemplo, na mesma faixa latitudinal, a cidade de Ilhéus, que fica no litoral, fica no estado da Bahia, no litoral, e eu tenho a cidade de Cuiabá, que fica na parte continental. Essas duas cidades, elas vão ter características climáticas diferentes. Em Cuiabá, por exemplo, no meio do ano, você tem um período de seca, tá certo? Então essa é uma característica. Eu nem conheço Cuiabá, mas eu já estudei, já vi climogramas e todo esse processo e eu sei que isso acontece. Mas eu conheço um lugar ali que tem bem próximo da característica de Cuiabá, que seria Goiânia. E aí quem já foi para Goiânia, aqui em Altamira a gente tem um contato muito forte com Goiânia, né? Então vocês vão perceber o seguinte, quem já teve a oportunidade de conhecer Goiânia no meio do ano vai ver que lá você vai ter um período de seca, um período aí de 3, 4 meses sem chuva. Então, ou seja, mas se você estiver colocando mais a faixa latitudinal, como é o caso de Ilhéus que eu estava citando, você não vai ter essa característica, porque Ilhéus está na beira do litoral, está no litoral. E aí, ou seja, você vai ter um volume de chuvas bem maior, tá certo? Então essa é uma outra visãozinha aí do A6, então no A6 eu quero que vocês contem com isso, beleza? Vamos falar em alguma coisinha para finalizar nossa aula, lembrando que é só 45 minutos, né? A gente não pode passar no tempo do professor. Comentar aí alguma coisa que já está bem mais tranquilo para vocês.
B2. B2 é aquele assunto lá que eu gosto pra caramba, é o assunto aí da base do meu mestrado, que é a parte do estudo urbano. É um assunto que é super tranquilo no geral, até para quem não gosta de geografia. Então esse assunto aí que ele é uma coisa bem característica, fácil de entender. Então só aqueles terminhos que vocês precisam entender lá do urbano para não se confundir, tá certo? Eu sempre gosto de chamar a atenção por gentrificação. Gentrificação é um tema bem bacana aí porque ele fala ali da troca da função da cidade, né? Então esse processo de gentrificação é uma coisa que eu quero que vocês dêem uma ligada. E quem não lembra o que é isso, vai lá e pesquisa gentrificação. Mas resumindo, ele vai ser a troca da função da cidade. Quero que vocês fiquem ligados para esse simulado também do que está referente ao B2, a questão lá dos termos de classificação de hierarquia, né? Então, ou seja, o que é uma cidade global, o que é uma megalópole, o que é uma metrópole, tudo isso aí vocês têm que estar com isso mastigado, tá certo? Como eu falei anteriormente aí, o estudo urbano, ele é um estudo que ele é tranquilo até porque nem gosta de geografia, então vocês não podem perder questões nesse sentido, tá certo? Então essas questões aí vocês têm que dominar e muito, beleza? Então é bem tranquilo na parte desses estudos aí do urbano. Dentro de urbano vai entrar também a cobrança relacionada aí a fatores, né, que o aumento, o processo de urbanização traz. Fatores como que questão da chuva ácida que a gente viu, além da chuva ácida a gente tem a questão aí da ilha de calor, então é uma coisa que não cobrou nos outros simulados ainda, então podem ficar tranquilos aí que pode ser que apareça nesse, certo? Então ilha de calor vai ser aquele fenômeno que o quê? O centro da cidade ele vai ser bem mais quente, né? Vai ter uma sensação térmica bem maior em temperaturas em graus Celsius do que as áreas periféricas. Então esse é um ponto importante também que a gente não pode esquecer. Fechou, gente? E aí, do C3, o C3 é aquela parte que fala lá da China, né? Da Índia e toda aquela característica. Então aí vale a vocês lembrarem também a característica dos conflitos que estão envolvendo essa região. Tá certo, gente? Então aí, pelas minhas contas aí, eu já estou pegando a aula do professor. Então um abraço para vocês, façam tranquilo esse simulado, tá? E mais uma vez, toda vez eu falo, eu acho que eu sou o cara mais chato nisso e eu retomo mais uma vez. Faço com o máximo de seriedade, tá certo? Como a gente não está na sala de aula fazendo isso, né? Como deveria ser, por causa que a gente está vivendo uma coisa nova para mim, nova para todo mundo aí, né? Na verdade, espero que a gente não viva isso mais, né? Então, ou seja, a gente teve que se adaptar nesse momento e vocês também, então não vão perder o foco, galera. Vão lá e se dediquem. Tem muita gente que perdeu o foco, então, ou seja, quem está com um pouquinho de foco está muito à frente. E vocês que estão acompanhando todas as aulas, a gente sempre teve 15 alunos aí que estão todas as aulas, vocês estão muito à frente mesmo, tá certo, gente? Então façam o simulado mais sério possível e um abraço, fiquem tranquilos, tá bom? Tchau, tchau!